Vamos conversar com o Heitor Ferraz, jornalista, sobre o tema da curadoria da informação, curadoria de conteúdo. O Heitor aparece no expediente da revista Samuel como editor de texto, né? A revista Samuel tem como slogan o melhor do conteúdo independente no Brasil e no mundo. E nós vamos conversar, então, sobre essa função que seria, né, a sua atividade de editor, como também um curador de conteúdo. Como que seria isso no seu dia a dia? No meu dia a dia dentro da revista, e a revista é novinha, quer dizer, nasceu no final do ano passado, na verdade. Meu trabalho, hoje em dia, ele consiste num trabalho de edição de textos. Quer dizer, dentro da revista, a gente tem uma estrutura que funciona mais ou menos assim. A gente tem uma equipe de pesquisadores, que inclusive nem fica em São Paulo, fica no Rio, onde tem uma editora, que é a Lâmia, e ela, com essa equipe, eles fazem um rastreamento da imprensa independente e alternativa, né, do jornalismo nacional e internacional, e a partir daí a gente vai montando uma espécie de pauta de matérias, que são essas matérias que são publicadas fora do Brasil. E também algumas do nosso jornalismo alternativo também. E a partir dessa pauta a gente começa a fazer várias reuniões para ir afinando um pouco essa escolha, né, e chegar às matérias que a gente quer publicar na revista. Uhum. Você vê uma diferença entre a edição e a curadoria? Acho que as duas coisas são um pouco parecidas, né? Quer dizer, eu vou tentar dividir um pouco aqui as duas partes da revista, né? Só para a gente retomar um pouquinho, a Samuel, ela surgiu ano passado com um projeto do jornalista Breno Altman, né? Que já atua há muitos anos no jornalismo brasileiro, no jornalismo alternativo, independente. E o Breno tinha uma ideia de fazer uma revista que fosse uma revista internacional e nacional, com notícias de política, de sociedade, enfim, de várias áreas, aproveitando esse imenso material que a gente tem hoje em dia na internet. Esse modelo já existe, quer dizer, não era um modelo totalmente novo. Tem esse modelo na Europa, né? Acho que é no Corriere Internazionale, na Itália, acho que em Portugal também é publicado como Corriere Internacional, na França também. Tem uma revista americana extremamente importante, que acho que chama Utner, que também trabalha com essa mesma ideia, vamos dizer assim, como você chamou, como uma curadoria da informação. Enfim, a partir daí a gente montou uma equipe, né, encabeçada pelo jornalista Haroldo Ceravolo. A gente começou a montar uma equipe de pesquisa e uma equipe de texto. A equipe de pesquisa fica responsável por fazer essa triagem das matérias que saem na imprensa, e a equipe de texto fica responsável pela tradução dos textos todos, né, que nos chegam, e pelo trabalho de edição, que, enfim, uma hora que você passa um texto que, dependendo do tamanho, para o papel, vai precisar cortar, né, que é uma regra de jornalismo. Todo texto a gente sempre acaba cortando para poder caber em 2, 3 páginas, de acordo com aquilo que é o nosso menu daquele número. Então, essa equipe de texto, na verdade, sou eu, né, e mais os tradutores com quem eu tenho, que são colaboradores. Eu trabalho, claro, cortando o texto, mas sempre tomando muito cuidado para não tirar as informações importantes, não tirar o sabor do próprio texto, porque muitos são reportagens locais, em que você tem a cor local, você tem a cena. Então, eu não posso perder isso, mesmo sabendo que eu vou ter que diminuir um pouco o texto. Uhum. Né? Então, claro, ao fazer isso, ao fazer esse trabalho de edição, eu estou fazendo escolhas, não adianta. Eu estou privilegiando determinada informação em detrimento de outra. O mesmo vai ser na hora de fechar a página, né? Desde a escolha das imagens, como também que título eu vou dar, que linha fina eu vou dar para esse título, eu também estou fazendo escolhas, também estou selecionando, né? São escolhas que eu quero puxar mais para dar ênfase em tal questão que está dentro da matéria, que às vezes claro, é sempre a questão central da matéria, né? E pensar, obviamente, que eu tenho um público brasileiro. Uhum. Dentro da parte da escolha das matérias, não sei se eu estou adiantando alguma pergunta sua, que é a equipe que fica no Rio, que é comandada pela Lâmia, ela trabalha com mais 2 pesquisadoras. Né? Atualmente, acho que são 3 pesquisadores. O que eles fazem? O que esse grupo faz? Esse grupo vai para a internet e para revistas em papel, nacionais, internacionais, e começa a procurar as matérias. Né?
começa a selecionar o que é assunto do momento, obviamente. A gente vai pegar assunto de 2, 3 anos atrás. Né? Então, e a partir daí a gente vai, como eu falei, montando o menu. Uma característica da revista, uma delas, é o seguinte: a gente sempre tem uma seção, todas as sessões são fixas, mas a gente abre a revista com uma espécie de dossiê. Né? Então, no número 0, que foi a nossa experiência para ver como a gente saía, né, que não foi para comércio, a gente fez nosso enfoque foi para essas rebeliões de rua, para essa juventude que volta à rua, que toma a rua como palco de protestos, isso não só no Brasil como no mundo. Né? Então, a gente teve uma seleção muito grande de matérias em torno desse assunto. Então, a gente tinha muitas matérias pontuais sobre determinados países, determinadas situações, ou na Inglaterra, ou um país, enfim, do mundo árabe, ou no Chile, né? E teve um momento que eu achei que eu senti falta de que a gente tivesse uma espécie de cronologia dos acontecimentos, né? Desse maio de 2010, vamos dizer, 2011, né? Ano passado, de 2011. Então eu peguei e junto com eles, fiz uma triagem de matérias e montei uma espécie de diário das manifestações. Então a revista abria com um grande diário de manifestações, que eram o quê? Eram matérias publicadas em revistas, em blogs, em jornais alternativos, às vezes até a notícia quente, a notícia do calor da hora, ou às vezes já uma notícia de um sujeito que vai, por exemplo, na Espanha, naquela praça, alguns dias depois e começa a caminhar por ali e a contar sobre o dia a dia dos manifestantes. Então, eu tinha um mosaico de reportagens que eu pude montar como um diário. Né? Aí eu fiz uma seleção. Né? Então, já na número 2, que seria melhor, na número 1, que foi o primeiro número que foi para as bancas, o nosso tema foi a crise nos Estados Unidos. Né? Então, a gente também fez a mesma coisa. A equipe se entrou em cima de várias revistas, e aí tanto de esquerda quanto revistas conservadoras. Né? Se você quer dar um retrato verdadeiro, um retrato profundo de uma crise nos Estados Unidos, você não pode se ater apenas a revistas, digamos assim, mais alinhadas à esquerda. Né? As revistas conservadoras também têm coisa a apresentar. Então, a gente encontrou algumas revistas conservadoras que falavam sobre a relação com as igrejas e etc., e com a religião nos Estados Unidos, e que fazia parte desse mapa da crise americana. Então, a gente fez uma seleção profunda aí para fazer a número 1. Já a número 2 foi a Guerra às Drogas, né? 40 anos da chamada Guerra às Drogas, e o resultado pífio que ela deu, o resultado pífio que a gente tem hoje dessa Guerra às Drogas, enfim, a forma como ela foi levada adiante pelos governos, só piorou a situação, só aumentou a violência em vez de diminuir ou o consumo, ou, enfim, e diminuir a violência. Não é isso que a gente está vendo. Então, a gente tentou mapear, como também procurar no jornalismo internacional experiências que deram certo, ou experiências positivas, como em Portugal, com a descriminalização da maconha. Né? Então, a gente foi atrás dessas matérias para também mostrar que existem outras saídas que não são necessariamente bélicas. Não é a única possibilidade de você vencer, de você combater, digamos assim, o tráfico de drogas. E agora a gente está trabalhando com a questão, enfim, com a questão da natureza, dos projetos ambientais espalhados pelo mundo, os projetos positivos, aquilo que tem dado certo, como também aquilo que tem dado errado. E você diria que, além da rotina do cortar texto, né, da edição, que é uma característica mais do jornalismo mesmo, se tem um hibridismo aí de funções que consiste mais em, como você falou, você colocou uma cronologia no primeiro número, né? Então, de adicionar um percurso e dar um contexto a todas essas matérias que vêm da pesquisa, né? E que daí são características de um trabalho mais de curadoria, no sentido de dar, né, essa contextualização maior para quem está fazendo aquele percurso. Olha, isso a gente faz o tempo inteiro. Porque às vezes a matéria chega e eu começo a ler e falo assim, puxa, eu preciso aqui contextualizar melhor para um público brasileiro. Dá para contextualizar dentro do texto? Não, porque daí eu vou estar alterando o texto. Claro, cortar um texto é uma coisa, alterar o sentido do texto é outra coisa. Então, dentro da revista,
dentro do projeto gráfico que foi feito pela Micaela Pivetti, ela criou uma solução que também tem na Courrier Internacional, que é você poder ter alguns textos paralelos, né, que seria uma espécie de nota de rodapé. A gente até batizou lá de rodapé, né, de nota de rodapé, porque é onde eu posso contextualizar ou dar alguma informação a mais para aquela matéria, né? Alguma coisa que o leitor não sabe direito. Então, às vezes, tem uma referência determinada que é uma referência muito francesa, muito americana, muito, sei lá, de um outro país. Eu posso tentar, aquela referência especificamente, fazer uma explicação. Não puxar uma nota dentro do texto falando. Eu ponho ali, o leitor ao ler o texto vai perceber que tem uma referência aqui, né? Então, esse diálogo eu faço. E mesmo, às vezes, eu vou buscar essa referência onde? Na própria internet, né? Então, em alguns casos, dependendo, eu tento citar de que veículo que eu estou, com qual veículo eu estou trabalhando, de onde está vindo a informação. Quando é uma informação que vários veículos deram, mais pontual, mais do factual, não há necessidade de eu citar um veículo específico. Mas quando é um tipo já tem uma opinião, já tem um ponto de vista determinado, aí eu cito o veículo para falar, olha, isso aqui veio de tal jornal, de tal revista, tal, para contextualizar o leitor. Isso a gente faz o tempo inteiro, né? Dentro desse trabalho. E quais seriam as habilidades envolvidas aí nesse processo que seria mais para a curadoria do que para o jornalismo tradicional? Olha, claro, a primeira que você pode imaginar, quer dizer, ser jornalista, gostar de jornalismo, obviamente, ser um leitor ávido de jornalismo, não só o jornalismo nacional, como internacional. E uma curiosidade muito grande, porque a gente não está se prendendo apenas a revistas, digamos assim, já conhecidas. A gente está indo atrás de revistas desconhecidas, de pequenas revistas, indo atrás de blogs, onde também circula a informação, né? Às vezes tem um blog específico de um jornalista que está morando em outra cidade, em outro país e está mandando notícias, né? Ele não é pago por ninguém, ele faz porque ele é jornalista, porque ele gosta, e ali tem informações importantes. Então, primeiro ter esse desejo da pesquisa, né? De você navegar, né? Outro dia eu estava lendo que com a entrada do Facebook foi diminuindo a navegação mais livre, mais flanando pelos sites e blogs, porque o Facebook funciona um pouco como uma grande avenida, né, das informações por onde se circula sem entrar pelas outras ruelas e becos. Então, para o curador, ele tem que estar muito disposto a ir pelas ruelas e becos, né? Porque, de repente, você cai num blog de uma manifestante na Turquia, entendeu? Que tem todas as informações que você precisa. E é um texto de alguém que é um observador privilegiado de uma situação, de um conflito, né? Então, eu posso ir lá. Então, a primeira coisa é isso, né? Claro, para você entrar nesses lugares, você tem que ter conhecimento de algumas línguas, né? Claro que a sua, que é o português, que é o básico, mas ou inglês ou francês, né? Ideal, isso, por exemplo, na Samuel, uma coisa que a gente tem procurado é tentar procurar pessoas que trabalham, por exemplo, que têm um conhecimento bom da língua alemã e que têm essa paixão também pelo jornalismo, para poder pesquisar em outros lugares, e outras línguas, né? Claro, como a gente tem algumas limitações, por exemplo, ninguém sabe chinês. No nosso grupo, pelo menos, ninguém estudou chinês ou russo. Então, a gente procura alguns jornais, mesmo da Rússia, ou ligado à Rússia, ou à China, ou a país de umas línguas muito distantes, que sejam produzidos em inglês ou em francês, né? Ou que tenham uma tradução para essas duas línguas mais ou menos básicas aí, para poder pesquisar. E a paixão pelo jornalismo, eu não comentei, mas, por exemplo, a revista, todos os números a gente termina com uma sessão, que é a penúltima sessão da revista, que chama Vale a Pena Ler de Novo, né? Ela também é uma curadoria, só que é uma curadoria mais histórica, ou seja, ela é uma sessão em que a gente tenta publicar, aí sempre na íntegra, uma grande reportagem do passado. Então, a gente publicou no primeiro número, por causa do Samuel Weiner, né, que é de onde vem o nome da revista Samuel, do jornalista Samuel Weiner, a grande reportagem dele, a principal, né, que foi o primeiro encontro dele com Getúlio Vargas, né? Então, que ele foi lá para São Borja, encontrou com Getúlio Vargas, Getúlio não esperava por ele, enfim. Toda aquela meio que aventura que ele vai contando, e a entrevista cheia das ironias do Vargas, etc., contada num texto saborosíssimo. A gente publicou essa. Depois, a gente publicou a grande matéria do Paulo Patarra na revista Realidade, que era um perfil do Luiz Carlos Prestes, que ele publicou, uma entrevista com Prestes, que ele publicou às vésperas do AI-5, em 1968, em dezembro de 68.
né, que é uma matéria maravilhosa, que ele vai contando como ele chegou no Prestes, enfim. Tem toda uma construção textual muito bonita. Depois tem uma matéria do Raimundo Pereira, que saiu no último número, que é o que está nas bancas, que chama Muitos Lulas, que é sobre as greves que ocorreram no ABC nos anos 80, aqui no estado de São Paulo. Enfim, são grandes reportagens. Então, também eu já estou, para o próximo número, já encontrei a reportagem, mas já estou vasculhando, vendo o material que existe, procurando revistas antigas, até indo a sebo, coisas para nossos próximos números, para a gente ter essa vale a pena ler de novo, essa grande reportagem, bem escrita, saborosa, etc. E importante do ponto de vista jornalístico, procurando isso, às vezes eu tenho que me deslocar, ir a um sebo, procurar, olhar jornais, revistas antigas, que não deixa de ser também um trabalho de curadoria e de seleção. Né? Então, acho que o curador tem que ter essa paixão pelo jornalismo, antes de tudo. Né? Porque no dia a dia da gente, a gente faz isso já na redação. Já é uma espécie de escolha, né, de material e escolha crítica, dependendo do seu ponto de vista, de onde você está falando. Né? Então, lá no caso da revista, a gente tem uma coisa que a gente amplia muito o nosso leque, porque a gente vai trabalhar com várias revistas que a gente nunca viu, nunca ouviu falar e fica sabendo. A partir daí, você começa a tomar o contato e começa um pouco até a perseguir, para ver o que eles estão fazendo, a seguir de perto. Pelas nossas pesquisas no grupo, né, o Com Mais, a gente percebeu, né, enfim, em várias fontes, chegou a um consenso de que a curadoria da informação surge num cenário de explosão de dados. Né? A gente está imerso numa explosão, bombardeamento diário, uma metralhadora giratória. E então é curioso perceber como a Samuel foi inspirada, né, em modelos editoriais que justamente vão fazer esse trabalho de seleção. Né? Então a gente pode falar que a Samuel seria, no Brasil, a primeira revista a fazer deliberadamente uma curadoria de informação. Deliberadamente, sem dúvida. Porque isso é o que a gente já... Né, esse já tem sido o nosso dia a dia, né? Mesmo você falou do bombardeamento de informações, assim, é a tal quantidade de informação que a gente não processa, né? E a quantidade de situações em que a gente fica indignado, né? A gente fica indignado diariamente, tem uma notícia que deixa a gente indignado, né? E que a gente acaba indo atrás de outras informações sobre aquilo para poder ter um parecer melhor, né? Às vezes, por exemplo, quando você vai no Facebook, não adianta você simplesmente compartilhar uma informação, né, que é um pouco uma técnica. Eu mesmo faço muitas vezes isso. Mas tem momentos em que eu não quero só compartilhar. Eu quero ir atrás um pouco mais de outras informações para poder cruzar e poder ter um pouco o meu parecer em relação àquilo. Né? E aí sim eu vou e compartilho. Né? Claro que isso toma tempo, né? Mas eu acho que na revista é um pouco isso também que a gente faz, é compartilhar uma determinada matéria. Né? Tanto é que agora a gente acabou de criar o site da revista Samuel, www.revistasamuel.com.br, no qual ele funciona assim, ele tem uma liberdade maior, porque a gente vai trabalhar aí com todos os jornais. Então, a gente não vai trabalhar só com jornais alternativos, como a gente procura trabalhar na revista. Porque aí passa por outras questões que não envolvem, enfim, que envolve a liberdade que tem hoje em dia a comunicação dentro da internet, que não é a mesma que existe dentro do papel. Na verdade, quando eu falo é uma liberdade econômica, de compra de direitos. A gente sempre procura, a gente negocia e compra as matérias que a gente publica. Mas quando você vai comprar de um grande jornal, é muito mais caro, obviamente. Isso é uma liberdade muito maior que você tem na internet. Né? E às vezes, claro, jornais mais tradicionais e conservadores, o ponto de vista não interessa tanto. Mas a gente tem essa liberdade grande. Então a revista também já está, lá no site, a gente já está procurando também fazer isso. Mas aí a gente não dá exatamente a matéria traduzida como a gente faz na revista. O que a gente dá é um comentário do assunto, digamos assim, uma pequena reportagem rápida feita a partir daquela matéria daquele jornal, com um link para o original. Se o sujeito se interessou, vai ler mais na página original daquele jornal. Isso seria o projeto de curadoria de informação digital da Samuel, enquanto a revista é a curadoria impressa. Impressa. A impressa envolve outro processo. Né? Que você contou como era no início. Vai desde a edição, enfim. E para a gente finalizar, eu percebo que surge um novo perfil para o próprio jornalista,
né, que não só emite informação, cuja objetivo principal desse novo perfil não é emitir, produzir informação, mas, como você falou, sujar os sapatos, metaforicamente, nessas ruelas e becos das infovias, né, para organizar, dar contexto nesse mar de informação, a quantidade enorme de informação. Então, você vai procurando, você vai vasculhando, vai pesquisando. É um caminho. Claro que sempre com todo o cuidado possível. Acho que é todo o cuidado possível que a internet pede para a gente o tempo inteiro. Né? Desde uma informação simples do Wikipedia, né, até uma informação mais complexa, a gente sempre tem que estar se escorando, indo atrás para ver o que de fato ali está correto ou não. Porque a gente tem que ter uma função do jornalismo, é sempre desconfiar um pouco, né? Às vezes muito, de determinadas informações. Então, às vezes, é ir atrás de alguma informação que você fala, não, isso daqui de fato é verdade, isso daqui de fato aconteceu assim, né? Para também não comprar aí, enfim, gato por lebre. Então, esse é um cuidado que a gente tem nessas vielas aí, porque, enfim, nessas vielas é aquela coisa, de repente você entra numa rua escura, você não sabe o que vai acontecer com você, né? Você pode ser apanhado, desprevenido ali e perder tudo. Então, você tem que estar sempre atento para falar, opa, peraí, essa informação aqui, ela é consistente? Deixa eu comparar com uma outra. Ah, não, bateu. É consistente. Deixa eu ver melhor ainda. Dá para você aprofundar aquela informação e ter algum grau de certeza sobre ela. Tá bom. Obrigada, então, Heitor, pela entrevista. E convidamos todos a acessar o link da Revista Samuel, www.revistasamuel.com.br. Obrigada. Obrigado.